Bruce Lee, o maior lutador de artes marciais de todos os tempos. Bruce Lee. Para quem conhece de verdade, não é preciso falar mais nada. Bom domingo a todos, eu me chamo Lucas, você está no canal Restauração SA. E, gente, no dia 20 de julho agora, completaram-se 50 anos da morte de Bruce Lee. E foi o início do seu legado, segundo a sua filha Shannon Lee. Até divulguei no Instagram e em todas as mídias sociais sobre isso. Bruce Lee, ele morreu muito antes de eu nascer, quase 5 anos antes de eu ter sequer nascido. E ele marcou muito a minha vida e a vida de muitas pessoas. E eu vou falar um pouco sobre ele hoje, esses 50 anos da morte dele e todo esse legado que ele construiu. Para quem não sabe, Bruce Lee era americano, ele nasceu na Califórnia, em Los Angeles. O pai dele era um cantor de ópera cantonesa e a mãe também era uma artista, eles eram atores do cinema chinês. E eles faziam tours e passavam um tempo em outros países, e eles chegaram a se aventurar no cinema americano, mas depois eles voltaram para a China. Então ele nasceu nos Estados Unidos, ele nasceu americano, e passou a infância e a adolescência na China. E lá na China, ele era dançarino de cha-cha-cha, ele tinha toda uma veia cultural, artística desde pequeno. Mas ele entrou para o mundo das gangues, né? Ele começou no período, a gente está falando da parte britânica da China, mas ele começou a sair, jovem moleque, começou a se meter em muita briga, ele tinha muita energia, ele era muito energético, e ele começou a frequentar esse mundo de gangues até que ele conheceu o seu primeiro Shifu, ou Shidoshi, ou Sensei, seu primeiro mestre, que meio que resolveu usar essa energia para ensinar para ele o boxe chinês, o Kung Fu tradicional, Wushu, ou como ele preferia chamar internacionalmente, boxe chinês. E ele aprendeu técnicas de Wing Chun, de diversas... o Kung Fu, na verdade, uma das traduções dele é artes marciais como um todo, ou artes de combate. Então ele tem várias modalidades, várias técnicas. Desde técnicas mais suaves, como Tai Chi Chuan, por exemplo, até técnicas mais violentas como o próprio Wing Chun. E ele treinou essas artes marciais ao longo da vida, enfim. Era um jovem ainda que tinha problemas familiares, ele era muito explosivo, ele era muito descontrolado. Ele tinha uma ambição descontrolada que ele não sabia do que era. E ele resolveu ser o melhor lutador do mundo. E assim, no começo ele apanhou muito pra isso. Até que ele falou, pô, se eu vou lutar e vou me machucar, eu não posso fazer isso à toa. Eu sou tão grande que eu vou deixar um legado, eu quero ser imortal. E eu não vou conseguir fazer isso aqui na China, todo mundo aqui luta Kung Fu. Eu vou levar o boxe chinês para os Estados Unidos da América. E foi o que aconteceu com ele. Ele viajou para os Estados Unidos, ele começou a buscar essa carreira de cinema, de TV, fazendo pequenas pontas antes de entrar na série Besouro Verde. E nesse período ele já começou a aceitar desafios. E no começo ele provocava muito as pessoas. Então ele ia numa escola de karatê, falava, quem luta comigo? Batia em todo mundo e ia embora. Tipo isso. Aqui no Brasil a gente tem a história dos Gracie, que eles faziam isso de desafiar. Mas quem começou isso lá atrás foi o Bruce Lee, lá, mas há muito tempo atrás. E assim, basicamente, ele enfrentou todo tipo de pessoa que aceitasse lutar com ele. E muitas vezes ele era menosprezado no começo, porque o karatê era, digamos, a arte marcial que reinava nos Estados Unidos. Todo mundo fazia karatê, se você pegar os anos 80, Karate Kid, era uma arte marcial institucionalizada. E ele resolveu desafiar o cara que era o maior mestre de karatê. Só que assim, o Bruce Lee, ele tinha na casa de 1,68 m, alguma coisa assim. E ele pesava o quê? 55 quilos. Ele era um cara magro. Ele era muito forte, mas ele era magro, ele era pequeno. E esse karateca, apesar de ser japonês, o cara era troncudo, ele não tinha nem pescoço. Aquele cara que você não consegue nem dar um mata-leão nele, sabe? Aquele cara que é travadão. E ele lutou com esse cara, ele tomou uma surra, ele tomou uma surra desse cara. E ele continuou desafiando esse cara e perdendo até ele vencer esse cara num torneio. E basicamente isso representa quem era Bruce Lee. Eu posso falar o nome de vários lutadores, de várias coisas que aconteceram, mas não é isso que eu queria dizer aqui. Eu queria dizer que é a essência de Bruce Lee. Bruce Lee, ele era incansável, imparável, ele era um desbravador. Então ele ingressou na faculdade de filosofia e ele construiu uma tese misturando artes marciais, filosofia e estilo de vida. Mas o principal que a gente pode dizer sobre Bruce Lee é isso, ele era incansável. Esses dois ossos da mão aqui, ó, eu vou fechar a mão, vai fazer um barulho, tá vendo? O Bruce Lee também fazia isso aqui, ó, quando eu abria e fechava a mão. Eles chamam Seiken. Tá vendo que tem um calo aqui. E esse calo é pequeno, porque até faz anos que eu não treino, mas eu treinei, sei lá, dos 4 aos 20 e poucos anos eu fiz artes marciais. O Bruce Lee fazia 200, 300, 500 flexões. Ele tinha duas bolas aqui de osso
inchado, cravado, que se ele desse um soco, ele furava uma parede. Ele criou o soco de 1 polegada, que o efeito dava 1 polegada para frente. Então ele atingia você e o impacto era de 1 polegada para frente. São tantas coisas em termos de artes marciais que ele desenvolveu, apesar de ele ter conseguido transformar o Kung Fu no que ele transformou, dezenas de outros foram lançados por causa dele. Jet Li, Jack Chan, nossa, os próprios filmes chineses que fazem sucesso hoje, que disputam Oscar, o Bruce Lee foi o cara que abriu isso pro Oriente, até mesmo pro Japão. Mas não é só isso, ele estudou tudo o que você puder imaginar. Boxe chinês, ninjitsu, jiu-jitsu, krav maga, judô. Nos últimos filmes dele, mais ocidentais, você vê que ele tem golpe de judô, tem golpe de jiu-jitsu, tem golpe de outras artes marciais, de aikido, torções. Ele basicamente mesclou as artes marciais e criou o Jeet Kune Do, que é a arte dele. O Jeet Kune Do, ele tem um estilo muito mais parecido com o Krav Maga e o Ninjitsu, ou seja, não é para disputar campeonato, é para uma defesa pessoal, digamos assim, mais voltada para sobrevivência. Pelo menos ele cunhou dessa forma, né? Tem gente que treina, acho que tem, não sei, realmente eu não sei se tem campeonato de Jeet Kune Do, mas é uma arte marcial que ela se adequa à pessoa e às artes que a pessoa faz, ou seja, ele foi um filósofo de coisas da vida. Eu vou complementar esse vídeo com um vídeo fazendo vários aforismos dele. Ele criou frases curtas e longas sobre a vida. Mas ele é um cara que ele tinha tudo para dar errado. Você imagina, ele veio sem um puto praticamente para os Estados Unidos, dizendo que ia dar aula de karatê. Ele fazia amizade muito fácil, ele era muito desinibido, os pais dele são atores, então ele tinha uma personalidade extrovertida. Ele era muito confiante, andava com o peito estufado, assim, muito arrogante também. Mas assim, ele conseguiu, com pouco dinheiro, com pouca estrutura, com a autoimagem dele, com a confiança que ele tinha nele mesmo, se impor. Fundar uma escola, conseguiu que emprestassem dinheiro para ele, conseguiu entrar e fazer várias entrevistas, participar de séries, filmes. E mais pra frente, ele foi enganado numa produção norte-americana e ele resolveu voltar pra China para fazer os filmes dele, que ele acabou estourando mesmo na China. Ele queria estourar nos Estados Unidos, mas ele estourou primeiro na China, né? As produções lá do Chow foram as produções, acho que é Raymond Chow, o produtor. Então, na verdade, ele fez um caminho inverso. Ele estava na China, ele veio para os Estados Unidos, ele estourou na China e depois ele voltou consagrado aqui, quando ele filmou o último filme dele, assim, que ele atuou no filme inteiro, que é Enter of the Dragon, que no Brasil é Operação Dragão. E assim, além de ser um cara que mais estudou artes marciais, estudou filosofias de vida, ele era um cara voltado para uma espécie de empreendedorismo interpessoal. O que isso significa? Ele achava que você tinha que confiar em você mesmo, buscar o seu propósito, ser imparável, não aceitar que as pessoas te moldassem e com isso você ia empreender a fazer sucesso em qualquer coisa. Muito do que a gente vê de outras pessoas que eles não tiveram contato, então você pode pegar Napoleon Hill, você pode pegar grandes sábios dessa área de desenvolvimento humano que não tiveram contato direto com Bruce Lee, eles têm linhas mestras comuns, entendeu? Se você pegar Programação Neurolinguística, esse livro que eu tô aqui do Steve O'Connor, ele traz algumas linhas mestras que o Bruce Lee também seguia. Então, pessoas que não tiveram comunicação direta, eles conseguem, eles têm uma iluminação, digamos assim, de se entender. No caso do Napoleon Hill, ele fez isso através de uma entrevista, então ele criou um processo. Mas o Bruce Lee, através de muito sofrimento, treinamento, pancada, ele acabou tendo um autoconhecimento dele mesmo e projetando nos outros. E ele treinava atores, policiais, políticos. E essas pessoas não ficavam só boas em artes marciais, elas prevaleciam na vida, elas se tornaram uma lenda de si próprio, mas não uma lenda do tamanho dele. Bruce Lee foi uma lenda gigantesca, gente. Quem não conhece, pesquisa um pouco. Pega esse tributo ao Bruce Lee, qualquer vidinho curto do YouTube, você tem uma noção do que esse cara representa. Você pegar artistas de hoje, lutadores do UFC, jogadores da NBA, pergunta quem é Bruce Lee. Para as artes marciais, ele é exatamente o que foi o Pelé no futebol, para você ter uma noção. O problema é que a gente passou tanto tempo, já que a gente tem uma geração que não sabe nem quem é o Pelé. Mas basicamente o que é mais importante no Bruce Lee é que ele ensina você a ter perseverança, a você reconhecer a sua autoimagem. Ele dizia assim, não deixe ninguém te moldar, seja como a água, meu amigo. Ele ensinava você a você ser fluido, a você se adaptar. O que ele queria dizer com isso? Que você não tinha que ter uma forma, você tinha que se desenvolver e alterar sua forma de acordo com as circunstâncias. Ele era um cara imparável, ele queria que você também fosse imparável. Se você assiste um filme do Bruce Lee, você sai do filme pegando fogo, você sai querendo... Sabe, assim, a confiança que ele tinha nele mesmo, ele passava isso para as câmeras. Naquela época, nós estamos falando dos anos 70,
69, 70, 71, 72, ele morreu em 73. As câmeras tinham que baixar a rotação para pegar a velocidade de um golpe dele, senão não pegavam. Era assustador com um tchaco, com qualquer arma. E eu sou um fã de artes marciais, então eu sou suspeito, apesar de já não praticar há algum tempo, mas pratiquei muitos anos. Mas qualquer pessoa, se você tiver um pouco de inteligência emocional e assistir um filme do Bruce Lee como um símbolo, então você não gosta, é muito violento, não. Veja como um símbolo a postura dele no filme. Ele chega, geralmente tem uma situação super problemática, numa vila ou numa cidade, pessoas sendo oprimidas, e aí ele chega. Ele chega e começa a fazer a diferença. Primeiro na cabeça, depois fisicamente. Porque os chineses, eles eram muito humilhados por serem uma colônia britânica. E ele queria resgatar o orgulho do povo chinês. E a forma que ele fez isso, sinceramente, a China hoje é um país tão rico, eu não vejo eles honrando o Bruce Lee, o quanto o Bruce Lee empurrou a China pro... Tudo bem que tem o governo, né, da China hoje, que é um pouco mais complicado, mas o que eu quero dizer é o seguinte, esse cara, ele é um exemplo para você, estude a vida dele, leia os livros dele de filosofia, aforismos de Bruce Lee, eu vou fazer um vídeo depois desse, falando algumas frases dele curtas. Você vai falar, porra, parece frase de caminhão. Não. Se você analisar, as frases dele são muito profundas e todas elas você pode tirar uma conclusão mais complexa. Eu conseguiria pegar um livro dele que tem 72 frases e gravar 72 vídeos, um sobre cada frase. Mas aqui, ó, eu queria deixar a minha reverência, tá? A minha reverência a Bruce Lee. Foi um grande guerreiro, um grande homem, um sonhador, e ele transformou o sonho dele alcançando a imortalidade. É isso. Espero que vocês pesquisem mais sobre ele se não conhecem. Vale muito a pena. Grande abraço a todos. Um excelente domingo. Até a próxima e tchau.